Ele vivia sozinho havia 8 anos, falando apenas com seus cavalos e com o vento. Mas quando 10 mulheres apaches apareceram em seu portão naquela noite tempestuosa, implorando por abrigo, Tobias Redmond enfrentaria a decisão mais difícil de sua vida. Porque os homens que as caçavam já estavam perto bastante para sentir o cheiro da fumaça saindo de sua chaminé. A chuva batia contra as venezianas de madeira como balas. Cada gota era um lembrete do motivo pelo qual pessoas decentes ficavam dentro de casa quando a natureza se tornava violenta. Tobias estava sentado junto à lareira, consertando uma rédea que já vira dias melhores, quando as batidas começaram. Não o toque educado de um vizinho, mas golpes desesperados, urgentes, o som de pessoas que não tinham mais para onde ir. Ele congelou, o couro ainda nas mãos. Ninguém ia até seu rancho. Não mais. Não desde que deixara claro que Tobias Redmond não queria nada com o mundo além da cerca de sua propriedade. As batidas vieram de novo, mais fortes desta vez, acompanhadas por vozes falando uma língua que ele reconheceu, mas não ouvia havia anos. Apache. Seu sangue gelou. A última vez que ouvirá aquele idioma, sua esposa e sua filha ainda respiravam. A última vez que estranhos haviam batido à sua porta durante a noite. Na manhã seguinte, ele havia enterrado tudo o que amava. Sua mão se moveu instintivamente para o rifle pendurado acima da lareira, memória muscular de noites em que o sono só vinha com um olho aberto. Mas algo o deteve. Talvez fosse o tom das vozes, não gritos de guerra nem exigências, mas algo que soava quase como súplica. Talvez fosse o modo como o vento carregava aquelas palavras, quebradas e desesperadas. Ou talvez fosse a constatação de que guerreiros não costumavam anunciar-se batendo a porta. Ele se aproximou da pesada porta de carvalho, cada passo medido e cauteloso. Através da madeira grossa, podia ouvi-las mais claramente agora, vozes femininas, falando em tons baixos e urgentes. Uma delas se sobressaiu, falando inglês com um sotaque que fazia cada palavra soar como se tivesse sido talhada em pedra. Por favor, sabemos que você está aí. Precisamos de abrigo, só por esta noite. Tobias pressionou a palma contra a porta, sentindo a vibração das vozes através da madeira. 8 anos de solidão haviam-lhe ensinado a confiar em seus instintos. E naquele momento, tudo dentro dele gritava perigo, não por causa das mulheres em si, mas por aquilo que as havia levado até sua porta em meio a uma tempestade capaz de matar um homem em minutos. Ele pensou em Sarah, em como ela costumava repreendê-lo por desconfiar tanto dos outros, dizendo que a bondade era a única coisa que nos separava dos animais. Mas Sarah estava morta, e a bondade havia morrido com ela, numa manhã em que ele confiara nas pessoas erradas. A voz soou novamente, mais próxima da porta, como se a mulher tivesse encostado o rosto na madeira. Eles estão vindo. Se não nos ajudar, morreremos aqui fora. E quando encontrarem nossos corpos no seu portão, você morrerá também. A mão de Tobias pairou sobre a tranca de ferro que mantinha a porta fechada. Em 8 anos, ele nunca a havia retirado por ninguém. Mas algo naquela voz, uma certeza que fez seu estômago revirar, dizia-lhe que naquela noite tudo estava prestes a mudar. Porque, em algum lugar na escuridão além de seu rancho, cavaleiros se aproximavam. E, quando chegassem, não haveria retorno à vida que ele construíra nas sombras. A barra de ferro parecia mais pesada do que deveria. Quando Tobias finalmente a ergueu dos suportes, 8 anos de ferrugem e medo pareciam lutar contra sua decisão. Mas o desespero na voz daquela mulher havia cortado suas defesas como uma lâmina atravessa o papel. A porta rangeu ao se abrir, revelando uma cena que o assombraria pelo resto da vida. 10 mulheres apaches estavam amontoadas sob o alpendre, seus vestidos tradicionais rasgados e enlameados, algumas com ferimentos que manchavam o tecido úmido com sangue escuro. A mais jovem não devia ter mais de 16 anos e segurava um embrulho que se movia levemente, um bebê que mal respirava no frio. A mais velha tinha fios de prata entre os cabelos negros e olhos que já haviam visto morte demais. Mas foi a mulher que falará através da porta quem prendeu seu olhar. Ela estava um pouco afastada das outras, o queixo erguido apesar do cansaço gravado em cada linha de seu rosto. Sangue escorria de um corte acima do olho esquerdo, e seu vestido estava rasgado no ombro, mas seu olhar o encarou sem vacilar. Sou Ayana, disse ela, em inglês cuidadoso, porém claro. Estas são minhas irmãs, minhas filhas, meu povo. Estamos fugindo há 3 dias. Tobias abriu a boca para falar, mas a fechou em seguida. 1000 perguntas tumultuavam sua mente,
De onde vinham, porque estavam sozinhas, que tipo de homens as perseguiam. Mas a visão dos lábios pálidos do bebê interrompeu suas palavras. Algumas coisas eram mais urgentes do que respostas. Entrem, ouviu-se dizer, enquanto davam passo atrás, abrindo passagem. Rápidas como sombras, elas entraram, uma a uma, trazendo consigo o cheiro de chuva, de medo, e de algo mais. O aroma metálico do sangue, que não era inteiramente delas. Ayanna foi a última a entrar e, ao passar por ele, falou num sussurro quase inaudível. Os soldados que nos caçam não estão longe. Talvez 1 hora, talvez menos. Eles não vão parar até que todas nós estejamos mortas. Tobias fechou a porta e deslizou a tranca de volta ao lugar, sabendo que agora ela provavelmente não serviria de nada. Seu santuário havia sido violado, não pela força, mas pela escolha. E haveria consequências. Sempre havia. Por quê? Perguntou ele, virando-se para encarar Ayanna. Porque eles estão caçando vocês. Os olhos escuros dela encontraram os dele, e neles Tobias viu uma dor familiar, o olhar de quem perderá tudo e ainda assim sobrevivera para contar. Por que corremos, em vez de morrer em silêncio? Por que escolhemos viver quando esperavam que aceitássemos a morte? Porque algumas de nós lutaram quando eles queimaram nossa aldeia e mataram nossos homens. O bebê nos braços da jovem emitiu um som fraco, e o maxilar de Ayanna se contraiu. E por que um dos oficiais deles não quer que o luto exista, se vivermos para contar o que ele fez à minha irmã mais nova? Tobias sentiu algo frio se instalar em seu estômago. Ele conhecia homens assim, soldados que usavam uniforme, mas haviam esquecido o que era honra. Homens que tomavam o que queriam e matavam quem pudesse falar depois. Quantos estão vindo? Ele perguntou. 8, talvez 10, respondeu ela. Liderados por um capitão chamado Morrison. Ele tem caçado aldeias apaches há meses, alegando que somos hostis. Mas o verdadeiro inimigo dele é qualquer um que possa revelar o tipo de homem que ele realmente é. Tobias foi até a janela, espiando por uma fresta entre as tábuas. Nada se movia do lado de fora, mas isso não significava nada. Assassinos profissionais sabiam se mover sem serem vistos, especialmente quando acreditavam que sua presa estava encurralada. Ele se voltou para as mulheres, agora reunidas perto da lareira. Algumas cuidavam dos ferimentos, outras consolavam as mais jovens. Elas pareciam sobreviventes, não guerreiras. Mas ele aprenderá há muito tempo que sobreviver às vezes exigia que um homem se tornasse algo que nunca previra ser. Há uma adega sob a cozinha, disse ele a Ayanna. Paredes de pedra, entrada escondida. Pode abrigar todas vocês, mas ficará apertado. Ela balançou a cabeça lentamente. Se eles revistarem e nos encontrarem, você morre conosco. Se encontrarem uma casa vazia com sinais de que pessoas estiveram aqui, podem acreditar que você não participou. Não vamos transformá-lo em inimigo do exército dos Estados Unidos. Tobias quase riu. 8 anos de atraso para essa conversa. Senhora, eu me tornei inimigo deles no dia em que decidi viver além do que fizeram à minha família. A única pergunta agora é se fugimos ou se fazemos eles pagarem por virem até aqui. Algo brilhou nos olhos de Ayanna. Surpresa, reconhecimento, talvez até esperança. Lá fora a tempestade começava a arrefecer. E com ela, a cobertura que as havia protegido até então, porque ao longe, mal audível sobre o vento moribundo, vinha o som de cavalos movendo-se pelo barro e as vozes baixas de homens que achavam ter sua presa encurralada. O som dos cavalos aproximando cortou a tempestade como sentença de morte. Tobias agiu com a eficiência de quem sobreviveu pensando 3 passos à frente. Agarrou o rifle e uma caixa de munição do armário. Mas, ao voltar-se para as mulheres, viu algo que o paralisou. Ayanna já não era a refugiada desesperada que implorara à sua porta. Ela estava ereta, postura firme e com um punho que segurava uma faca que reluzia além da luz do fogo. As outras mulheres também haviam se transformado, algumas agarrando armas que ocultaram sob os vestidos rasgados, outras posicionando-se com a facilidade de quem já lutara antes. Vocês não são indefesas, disse Tobias, com compreensão crescendo nele. Nunca fomos, respondeu Ayanna, a voz tão dura quanto o aço em sua mão. Mas às vezes é melhor deixar os homens pensarem o que quiserem. O capitão Morrison acha que persegue mulheres assustadas que se encolherão e implorarão. Ele está prestes a descobrir o contrário. A mulher mais jovem, com o bebê,
moveu-se para a parte de trás da casa sem ser instruída, e duas outras a seguiram. Sabiam o que faziam, planejaram este momento. Tobias percebeu que não estava brigando refugiadas indefesas, estava escondendo guerreiras que jogavam um jogo mais longo do que ele imaginara. Quantos homens vocês mataram? Perguntou ele diretamente a Ayanna. Os olhos escuros dela encontraram os dele sem vergonha. O suficiente para saber que os soldados de Morrison não são os primeiros a subestimar mulheres apaches. Não serão os últimos, mas talvez sejam os mais surpresos. Lá fora, as vozes ficaram mais nítidas. Homens se chamando pela chuva, coordenando a aproximação. Tobias conseguiu distinguir ao menos 6 vozes distintas, talvez mais. Soldados profissionais, porém operando em território que não entendiam. Caçando presas que julgaram completamente mal. O porão, repetiu Tobias, mas Ayanna negou. Fugimos agora e eles nos seguem para sempre. Nos escondemos e eles vasculham até nos encontrar. Mas se terminarmos isso aqui esta noite, a caça para. Tobias sentiu algo que não experimentava havia 8 anos, a clareza fria que precede a violência, quando a sobrevivência elimina tudo exceto o necessário. Essas mulheres não haviam vindo ao seu rancho por acaso. Escolheram este terreno, esta noite, esta tempestade. Trouxeram sua guerra à sua porta porque sabiam exatamente que tipo de homem ele fora. O que vocês precisam de mim? Perguntou ele. O sorriso de Ayanna foi afiado como sua lâmina. O capitão Morrison espera encontrar mulheres indefesas. Em vez disso, encontrará a nós. Mas quando seus homens virem um fazendeiro branco lutando ao lado de apaches, hesitarão. Essa hesitação lhes custará tudo. Um cavalo relinchar perto da casa e botas pesadas respingaram no lamaçal lá fora. Alguém circulava o prédio, checando saídas, planejando o ataque. Em minutos, estariam dentro, esperando encontrar vítimas acovardadas. Tobias conferiu o rifle, certificando-se de que uma munição estava engatilhada. A voz de Sarah sussurrava em sua memória, lembrando de que a bondade era o que os separava dos animais. Mas a bondade estava aprendendo, às vezes tomava o rosto da violência quando era a única coisa entre inocência e maldade. A outra coisa, Ayanna disse baixinho. Se isto acabar e sobrevivermos, você não pode ficar aqui. A morte de Morrison trará perguntas, investigações. Virão buscar respostas. Tobias assentiu. Saberá que no momento em que abrirá a porta, 8 anos de paz terminavam naquela noite. Mas talvez fosse assim que devia ser. Talvez alguns homens não nascessem para se esconder do mundo para sempre. Lá fora, uma voz cortou a tempestade, autoritária, arrogante, certa da vitória. Sei que vocês estão aí. Saiam agora e faremos isto rápido. O capitão Morrison chegará, e estava prestes a descobrir que algumas caçadas terminam com o caçador tornando-se presa. Tobias posicionou-se junto à janela da frente enquanto Ayanna e 3 outras mulheres se espalhavam pela sala principal, invisíveis nas sombras projetadas pelo fogo moribundo. As demais haviam se esgueirado para o fundo da casa, criando várias linhas de defesa que confundiriam qualquer investida. Estas não eram refugiadas desesperadas. Era um grupo de guerra coordenado que vinha planejando este confronto há dias. Fazendeiro, a voz de Morrison ecoou de novo. Estamos perseguindo fugitivos perigosos. Abra a porta ou vamos presumir que abriga inimigos dos Estados Unidos. Através das venezianas, Tobias via formas movendo-se na escuridão. Soldados tomando posições que impediriam a fuga. Táticas militares padrão, mas baseadas em suposições erradas. Acreditavam estar cercando uma cabana cheia de mulheres amedrontadas e talvez um fazendeiro conivente. Ayanna apareceu ao lado dele, tão silenciosa que nem ouvirá sua aproximação. O que está perto do celeiro, sussurrou. É o sargento Blake. Ele estava lá quando mataram meu marido. O ali perto do poço. Aí está o Cabo Reis. Ele segurou minha irmã enquanto Morrison. Ela não precisou terminar a frase. Tobias sentiu algo escuro e familiar subir em seu peito, a mesma raiva fria que o sustentara durante 8 anos de isolamento. Aqueles não eram mais soldados. Eram predadores em farda. E predadores entendem apenas uma linguagem. Como quer que façamos isto? Perguntou ele. Morrison entrará pela porta da frente. Sempre entra. Quer ver o medo nos olhos da vítima.
Seus homens virão pelas laterais e fundos, mas esperam encontrar mulheres demasiado assustadas para lutar e um fazendeiro demasiado amedrontado para resistir. Ela entregou-lhe algo, um pequeno espelho polido, a brilhar. Quando vir o sinal, leve Morrison. Nós cuidaremos do resto. Tobias ia perguntar qual sinal quando uma nova voz cortou a tempestade. Jovem, incerta, nada como os comandos ásperos que ouviam. Capitão, senhor, talvez devêssemos só revistar o lugar e seguir em frente. Pode ser só um velho rancheiro esperando a tempestade passar. A risada de Morrison era horrível. Soldado Wilson, aquelas pegadas levam direto a esta porta. 10 mulheres se movendo rápido, sangrando em pelo menos 3 pontos. Elas estão aí dentro, e qualquer idiota que as ajude também. Fazemos isto pelo meu modo. Pelo meu livro. Tobias ouviu o som inconfundível de rifles sendo preparados, travas de segurança sendo retiradas. O que quer que fosse acontecer, estava acontecendo agora. Se você fosse Tobias, o que faria? Abriria a porta e tentaria negociar com homens que já tinham decidido matar todos lá dentro, ou confiaria naquelas mulheres apaches que transformaram seu santuário em campo de batalha? Diga nos comentários. Preciso saber de que lado você está. Porque o que Tobias decidisse a seguir determinaria se justiça ou assassinato reinaria naquela noite. Ele tomou sua decisão. A porta da frente explodiu para dentro quando Morrison a chutou, rifle levantado e pronto. Mas, em vez de encontrar mulheres encolhidas, ele se viu olhando pela boca do cano do Winchester de Tobias. Por um segundo, a confusão passou pelo rosto do capitão. Não era assim que aquilo devia acontecer. Aqueles instantes de hesitação foram tudo o que Ayanna precisou. O espelho brilhou na luz do fogo, refletindo um sinal para posições pela casa inteira. A tempestade que ocultara a aproximação dos soldados agora abafou os sons do que se seguiu, o sussurro de lâminas encontrando seus alvos, os abafados gemidos de homens que morreram antes de poder gritar, os estalidos úmidos da justiça servida com aço apache. Os olhos de Morrison se arregalaram quando entendeu que entrará numa armadilha, mas o entendimento veio tarde demais. O dedo de Tobias apertou o gatilho, mas antes que pudesse disparar, Ayanna surgiu atrás do capitão como uma sombra tomando forma. Isto é pela minha irmã, sussurrou ela no ouvido de Morrison, a lâmina deslizando entre suas costelas com precisão cirúrgica. Morrison deixou cair o rifle, as mãos agarrando a ferida. Mas Ayanna não havia terminado. Quis que ele visse seu rosto, soubesse quem lhe dera justiça. E isto é por cada mulher que você achou fraca demais para reagir. Mas enquanto Morrison caía, um novo som alcançou-os através da tempestade. Mais cavalos, mais vozes. Morrison não viera sozinho afinal. Em algum lugar na escuridão, reforços se aproximavam. E a verdadeira batalha estava apenas começando. O som dos reforços fez o sangue de Tobias gelar. Através da entrada quebrada, ele via chamas de tochas dançando na escuridão. Ao menos uma dúzia de cavaleiros, talvez mais. Morrison fora a vanguarda, não a força principal. O verdadeiro exército estava chegando. Ayanna puxou a lâmina do peito de Morrison, o rosto fechado enquanto assimilava o que ouviam. Em volta da casa, suas mulheres emergiram das sombras como fantasmas, cada uma confirmando o que Tobias já sabia. O pelotão original de Morrison estava morto, mas a vitória durará exatos 30 segundos. Quantos? Ayanna perguntou à mulher que surgira ao seu lado. 15 cavaleiros, talvez 20. Ouviram o disparo. Sabem que algo deu errado. Tobias sentiu o familiar peso de escolhas impossíveis pousar em seus ombros. Lutar e morrer, ou render-se e morrer mais devagar. Mas ao olhar para aquelas mulheres que transformaram seu santuário em campo de batalha, percebeu que talvez houvesse uma terceira opção, uma que exigiria que ele se tornasse o homem que fora antes da dor transformá-lo em eremita. O rompedor da tempestade, disse ele rapidamente, não para se esconder, mas para sobreviver ao que viria. Ayanna negou com a cabeça. Não podemos fugir de tantos. Eles nos caçarão por 3 territórios. Não estamos fugindo, respondeu Tobias, dirigindo-se a um armário que não abria há 8 anos. Dentro, envolto em pano impermeável, estavam coisas que esperara nunca mais tocar: dinamite, fusíveis, ferramentas de um homem que outrora demolira montanhas para construir ferrovias, e depois outras coisas quando a guerra o exigirá. Meu rancho fica sobre uma colina, explicou, as mãos trabalhando automaticamente para preparar cargas.
A drenagem natural corre pelos dois lados. Quando as enchentes de primavera vêm, toda aquela água precisa descer para algum lugar. A compreensão brilhou nos olhos de Ayana. A represa. Tobias assentiu. Eu a construí para controlar cheias, mas derrubá-la numa tempestade como esta. Ele apontou para as tochas que se aproximavam. O vale enche com 3 metros de água em minutos. Quem for pego lá embaixo morre. Ayana concluiu. Mas estaríamos destruindo sua casa. Sua terra. Tobias olhou ao redor da cabana que fora sua prisão por 8 anos. Depois para o corpo de Morrison arrefecendo no chão. Lar já não era um lugar. Era uma escolha. E sua escolha foi garantir que aquelas mulheres vivessem para ver o luto. Algumas coisas importam mais que propriedade, disse ele, ecoando as palavras de Sarah quando ele se apegava demais às coisas materiais. Lá fora, as vozes se aproximavam, ordens gritadas, posições sendo tomadas. Alguém já havia encontrado o corpo de Morrison, visto sangue, entendido que seus alvos fáceis haviam se tornado outra coisa por completo. A mulher mais jovem apareceu com o bebê, que de algum modo dormira durante a violência. Agora a criança despertara, olhos escuros arregalados e alertas, como se pressentisse a tensão no ar. O tenente Morrison está morto, uma voz bradou do lado de fora. Rendam-se agora ou os queimamos vivos. Ayana olhou para Tobias, expressão indecifrável. Se fizermos isto, não há volta. Você será um homem procurado pelo resto da vida. Tobias ergueu o rifle e pegou as cargas preparadas. Senhora, eu já fui um morto por 8 anos. Hoje à noite escolho viver de novo. Mas enquanto se preparavam para sair pela porta dos fundos, um novo som os fez congelar. O choro de um bebê. Não um nos seus braços, mas outro, em algum lugar na tempestade. Um dos soldados trouxera uma criança com ele. Porque às vezes os piores monstros se escondem por trás dos mais inocentes escudos. E as escolhas mais difíceis testam até onde um homem chega para salvar quem lhe importa. O choro daquele bebê distante mudou tudo. Tobias parou a meio caminho da porta dos fundos. A dinamite pesando como chumbo nas mãos. Através da entrada frontal quebrada, a luz das tochas tremeluzia sobre o corpo de Morrison. E em algum lugar além daquela luz, uma criança inocente estava no meio de uma guerra que nada tinha a ver com ela. Ayana agarrou seu braço, o aperto de ferro. Pode ser uma armadilha. Soldados já usaram isso antes. Mas Tobias balançou a cabeça. Odores e gritos já lhe ensinaram a distinguir medo verdadeiro. Não podemos explodir a represa, disse ele baixinho. Não com um bebê lá embaixo. Aí todos morremos, sussurrou uma das mulheres, com raiva contida. A vida da minha filha vale tanto quanto a daquela criança. Ela estava certa. E Tobias sabia. Mas algumas linhas, uma vez cruzadas, mudam um homem para sempre. Ele caminhara na beira dessa linha por 8 anos. E naquela noite ou recuaria, ou cairia de vez. Há outro jeito. Ele disse, pousando os explosivos. Mais difícil, mais perigoso, mas mantém todo mundo respirando. Os olhos de Ayana se estreitaram. Diga. Fazemos eles pensarem que estamos encurralados. Deixamos que fiquem confiantes demais. Eles mandarão alguns homens para nos caçar, enquanto o resto fica atrás com os cavalos. Ele fez uma pausa. E quem trouxe aquele bebê? Isso nos deixa em desvantagem de 3-1. Numa luta justa, sim. Mas isto não vai ser justo. Tobias foi até outro armário. Este continha itens que falavam de outro tipo de guerra. Caltraps, pequenos pregos de ferro para ferir cavalos, fios de tropeço capazes de quebrar o pescoço de um homem no escuro, armadilhas de urso que jamais viram um urso, mas provaram carne humana durante a guerra. 8 anos atrás, transformei este lugar numa fortaleza porque tinha medo de morrer, disse Tobias. Esta noite, vamos usar essas defesas para garantir que outras pessoas vivam. Lá fora, as vozes se organizavam. Alguém assumirá o comando, provavelmente o segundo de Morrison. Ordens eram dadas, posições designadas. Tinham números e treinamento, mas operavam no escuro, em um terreno que Tobias conhecia como o próprio coração batendo. Como os dividimos? Perguntou Ayana. Damos a eles o que esperam, respondeu Tobias. Uma resistência final. Barricadamos a frente, fazemos barulho, fazemos parecer que estamos acuados e desesperados.
Metade da força deles virá até nós. A outra metade ficará atrás, garantindo a rota de fuga. Então Tobias sorriu, e não foi um sorriso agradável. E aí mostramos a diferença entre caçar mulheres assustadas e lutar contra pessoas que não têm mais nada a perder. O plano era simples, brutal e completamente insano. Ayana e 4 mulheres criariam uma distração na frente da casa, fazendo barulho suficiente para atrair o grupo de assalto. Enquanto isso, Tobias e as outras mulheres contornariam pelos fundos, por um terreno que só ele conhecia, visando a força de reserva e, com sorte, resgatando o bebê. Se isso der errado, disse Ayana, enquanto se preparavam para se dividir, a morte de Morrison não significará nada. Eles nos pintarão como assassinas selvagens e usarão nossos corpos para justificar mais 10 ataques. E se não fizermos nada, respondeu Tobias, aquele bebê lá fora morre pelos crimes do pai, e vocês morrem pelo crime de querer viver. Às vezes, a única escolha é entre o ruim e o pior. O choro do bebê veio de novo, mais fraco agora, e Tobias sentiu o tempo escorrendo entre os dedos como água. Cada segundo de atraso era um segundo mais perto da morte de uma criança. Outro fantasma para persegui-lo, caso sobrevivesse aquela noite. Movam-se, sussurrou. Enquanto Ayana e seu grupo tomavam posição na frente da casa, Tobias conduziu as outras mulheres pela porta dos fundos, saindo para a tempestade. A chuva estava mais leve, mas o terreno era traiçoeiro, e um único erro alertaria os soldados sobre sua manobra de flanco. Mas, enquanto rastejavam pela escuridão em direção ao som de cavalos e vozes abafadas, Tobias percebeu que havia cometido um erro crítico de julgamento. O bebê não estava com a força de reserva. Estava muito mais perto da casa, entre os dois grupos, o que significava que salvá-lo exigiria atravessar o fogo cruzado. O choro vinha de uma carroça posicionada entre a casa e o acampamento principal dos soldados. À medida que Tobias se aproximava, podia distinguir a forma de um carro de suprimentos militares. E ao lado dele, uma mulher curvada sobre algo pequeno e em movimento. Não era esposa de soldado. Ela usava roupas rústicas, de seguidora de acampamento, talvez cozinheira ou lavadeira, forçada a levar o filho em uma missão que deveria ter sido simples. Tobias sinalizou para que as mulheres apaches com ele mantivessem posição, enquanto avançava sozinho. Pela chuva, ouviu os sussurros desesperados da mulher tentando acalmar o bebê chorando. Ela estava presa entre duas forças prestes a colidir, sem para onde fugir, sem como proteger a criança do que estava por vir. Da direção da casa, veio o som da distração de Ayana, tiros, gritos, o estalar de móveis quebrando. Funcionava. Pela escuridão, Tobias viu soldados se movendo em direção à casa, deixando a área de suprimentos fracamente guardada. Mas fracamente ainda significava 3 homens armados prontos para atirar em qualquer coisa que se movesse. Ele tomou sua decisão. Levantando-se da cobertura, Tobias caminhou direto em direção à carroça, o rifle baixo, mas pronto. O guarda mais próximo o avistou imediatamente, levantando sua arma, mas Tobias falou com voz calma e autoritária. Calma, soldado. O tenente Morrison me enviou para proteger os civis. A mentira lhe comprou segundos preciosos. No escuro e no caos, usando o casaco escuro, podia passar por militar à distância. Quando o guarda percebeu o erro, Tobias já estava perto demais, e gritar chamaria a atenção que nenhum dos dois queria. Você não é do exército, disse o soldado, mas sua voz tinha dúvida, não alarme. Não. Tobias concordou, e o golpeou na têmpora com a coronha do rifle. O homem caiu silenciosamente na lama. A mulher com o bebê olhou para ele, o terror brilhando nos olhos. Era mais jovem do que Tobias esperava, talvez 19 anos, com o olhar vazio de quem já sofrerá demais. Por favor, sussurrou, não machuque meu bebê. Ela não fez nada de errado. Nem você, respondeu Tobias baixinho. Qual é o seu nome? Mary. Mary Hendricks. Eu cozinho pros homens. Lavo as roupas. O capitão Morrison disse que seria seguro. Disse que íamos só prender umas mulheres que roubaram cavalos. Tobias sentiu a raiva ferver no peito. Morrison havia mentido até para os seus. Transformará uma cozinheira e seu bebê em cúmplices involuntários de assassinato. Mesmo morto, o homem ainda destruía vidas. Mary, vou tirar vocês daqui, mas preciso que faça exatamente o que eu disser. Consegue. Ela sentiu, segurando o bebê com força. Vai haver mais tiros em 1 minuto. Quando começar,
Corra para aquele bosque e continue correndo até não ouvir mais os disparos. Siga o riacho para o sul. Ele leva a um posto de troca a uns 8 quilômetros daqui. Diga que Tobias Redmond mandou você. E você? Ela perguntou. Antes que Tobias pudesse responder, os outros guardas o viram. Um gritou um aviso, o outro levantou o rifle. Mas as mulheres apaches que ele deixará em posição já se moviam, surgindo da escuridão como espíritos vingadores. A luta foi breve e decisiva. Aqueles soldados esperavam encontrar refugiadas assustadas, não guerreiras experientes que planejavam sua vingança havia dias. Em minutos, a área de suprimentos estava segura, e Mary corria noite adentro com o bebê, desaparecendo na segurança da tempestade. Mas a vitória durou pouco. Da direção da casa veio um novo som. Não tiros, silêncio. Ou Ayanna e seu grupo haviam vencido completamente, ou estavam todas mortas. E então, acima da tempestade que morria, uma nova voz soou com fria autoridade. Aqui é o Coronel Bradley, do Exército dos Estados Unidos. Vocês estão cercados por uma companhia inteira de soldados. Rendam-se agora ou queimaremos tudo e enforcaremos os sobreviventes. O sangue de Tobias gelou. Morrison nunca fora o verdadeiro líder. Em algum lugar na escuridão, um inimigo muito mais perigoso os observava, esperando, deixando outros morrerem enquanto posicionava suas forças para o golpe final. A voz do Coronel Bradley carregava a confiança de um homem que detinha todas as cartas. Através da escuridão, Tobias pôde ver tochas se espalhando em um círculo amplo ao redor de sua propriedade. Não eram a dúzia de cavaleiros que haviam enfrentado antes, mas sim o que parecia ser uma operação militar completa. Morrison fora a isca, e todos eles haviam caído diretamente na armadilha. Mas, enquanto Tobias processava essa nova ameaça, ouviu algo que mudou tudo. A voz de Ayanna, vinda da direção da casa. Tobias, temos o filho de Bradley. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até a tempestade pareceu parar, como se a própria natureza aguardasse para ver como aquilo terminaria. Então a voz de Bradley soou novamente, agora com um tremor que antes não existia. Liberem o garoto e podemos discutir os termos. Não há termos, gritou Ayanna de volta. Apenas justiça. Seus homens destruíram nossa aldeia, assassinaram nossas famílias, e pior, agora você responderá pelos crimes deles. Tobias avançou em direção à casa, movendo-se com cuidado por entre o terreno que agora era um labirinto de soldados e armas posicionadas. À medida que se aproximava, pôde ver a situação com mais clareza. O grupo de Ayanna realmente havia vencido a batalha, mas a um preço alto. Duas das mulheres Apache jaziam imóveis na lama, seu sacrifício comprando às outras uma chance de sobreviver. Dentro da casa, Tobias encontrou uma cena que teria sido impossível imaginar uma hora antes. Ayanna estava atrás de um jovem com uniforme de tenente, a faca pressionada contra sua garganta. O rapaz, e ele era pouco mais que um garoto, tinha os olhos de Bradley e o mesmo maxilar aristocrático. Mas, onde o pai emanava autoridade fria, o filho mostrava apenas terror. Ele entrou pelos fundos, explicou Ayanna em voz baixa. Achou que estava sendo esperto, tentando nos flanquear enquanto os homens do pai atacavam pela frente. Em vez disso, entregou-se a nós. O jovem tenente tentou falar, mas a lâmina de Ayanna pressionou-se ainda mais contra sua pele, deixando um fino traço de sangue. Quantos anos você tem? Perguntou Tobias. 19, veio a resposta sussurrada. A mesma idade da filha da cozinheira que acabou de fugir pela noite porque seu pai a transformou em alvo. A mesma idade de algumas das mulheres que seu capitão assassinou. Tobias se aproximou, estudando o rosto do rapaz. Diga-me, Tenente Bradley, você sabia o que Morrison realmente fazia com aquelas aldeias? Os olhos do jovem oscilaram entre Tobias e Ayanna, a compreensão finalmente surgindo. Eu pensei que estávamos reprimindo índios hostis. Meu pai disse que eram invasores, que estávamos protegendo os colonos. Seu pai mentiu, disse Ayanna, suavemente. Vivíamos em paz até Morrison chegar. Plantávamos milho, criávamos nossos filhos, e não incomodávamos ninguém. Mas índios pacíficos não justificam orçamentos militares, não é? Do lado de fora, a voz de Bradley voltou, agora mais desesperada. Tenho 60 homens cercando esta casa. Liberem meu filho e lhes darei passagem segura até a fronteira territorial.
Tobias quase riu. Passagem segura, vinda de um homem que construíra sua carreira sobre promessas quebradas e guerras fabricadas. Mas, ao olhar para o jovem tenente, viu algo que o fez hesitar, um choque genuíno e um horror crescente enquanto o rapaz começava a entender do que havia participado. Há outro caminho, disse Tobias a Ayanna. Um que não exige a morte dele. Ele é culpado por associação. Sua ignorância não o absolve. Não. Mas o testemunho dele pode condenar o pai. A ideia se cristalizou enquanto falava. O filho de um coronel testemunhando sobre assassinatos sistemáticos disfarçados de ações militares. Isso destruiria a carreira de Bradley e exporia a corrupção que havia permitido homens como Morrison. Quer que eu traia meu pai? O jovem tenente sussurrou. Quero que diga a verdade, respondeu Tobias. A questão é se você é homem o bastante para encarar o que essa verdade significa. Antes que alguém pudesse responder, um novo som cortou a noite. Cavalos se aproximando em galope, acompanhados de vozes gritando ordens que não vinham dos homens de Bradley. Alguém mais estava chegando. Alguém com autoridade suficiente para deixar um coronel nervoso. Pela porta quebrada, Tobias viu novas tochas. Carregadas por cavaleiros com uniformes diferentes, talvez marechais federais ou investigadores territoriais. Alguém vinha observando as operações de Bradley, e o massacre daquela noite finalmente chamara a atenção oficial. Ao compreender isso, Tobias percebeu que talvez todos pudessem sobreviver, afinal. Mas a sobrevivência teria um preço, a verdade teria de ser contada, a justiça feita, e homens poderosos precisariam cair. O jovem tenente Bradley olhou para seus captores, depois para os reforços que se aproximavam, e finalmente para seu próprio reflexo na lâmina ainda encostada em seu pescoço. O que vocês precisam que eu diga? Ele sussurrou. 6 horas depois, o amanhecer iluminava o rancho de Tobias Redmond, pintando o céu em tons de ouro e carmesim, cores apropriadas para uma noite que terminara um tipo de guerra e começara outra. Os investigadores federais ouviram o testemunho do tenente Bradley com horror crescente, documentando crimes que iam muito além da unidade de Morrison e chegavam até altos funcionários na capital territorial. O coronel Bradley foi levado algemado, sua carreira militar destruída pela coragem do próprio filho em dizer a verdade. As mulheres Apache sobreviventes receberam proteção federal e compensação por suas perdas, embora nenhum dinheiro pudesse devolver às famílias assassinadas. Tobias ficou à porta de sua casa arruinada, observando Ayanna se preparar para partir com seu povo. O bebê que haviam salvado, tanto a criança Apache quanto a filha de Mary Hendricks, havia sobrevivido à noite, embora o custo em vidas tivesse sido terrível. Para onde vão? Perguntou Tobias. Para o norte, onde temos parentes que escaparam da campanha de Bradley. Vamos reconstruir, mas não aqui. Este lugar tem sangue demais agora. Ela fez uma pausa, estudando o rosto dele. E você? Sua casa foi destruída. Sua solidão acabou. O homem que viveu sozinho por 8 anos morreu esta noite. Tobias assentiu. Ela tinha razão. O eremita que se escondera do mundo havia desaparecido, substituído por alguém que lembrava que certas coisas valiam a pena, lutar, morrer e viver por elas. Acho que vou para o oeste, disse ele. Encontrar um lugar que precise de um homem que saiba construir e não tenha medo de defender o que é certo. Ayanna sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ele via dela. Aquela cozinheira, Mary Hendricks, vai precisar de proteção até chegar à família em Denver. A trilha é perigosa para uma mulher sozinha com um bebê. Tobias entendeu. Seu primeiro ato como um homem renascido não seria correr em direção a uma nova vida, mas garantir que outros alcançassem a deles com segurança. Enquanto as mulheres Apache cavalgavam rumo ao norte em direção à esperança, e Tobias se preparava para seguir ao oeste em busca de redenção, o sol subia sobre um rancho que vira morte demais, e justiça o suficiente. Às vezes, o fim de uma história é apenas o começo de outra. E, às vezes, um homem que acreditava ter terminado com a vida descobre que ela está apenas começando. Anos depois, viajantes contariam histórias sobre a noite em que 10 mulheres Apache e um rancheiro solitário enfrentaram um exército, e venceram. Mas aqueles que viveram sabiam que a verdade era mais simples e mais profunda. Às vezes, a escolha mais difícil não é entre o certo e o errado, mas entre permanecer seguro e permanecer humano. E, quando essa escolha realmente importa, ser humano é a única coisa que de fato conta.